Boa noite, mulheres maravilhosas. Boa noite. Boa noite, que prazer estar aqui com você novamente, a gente conversando sobre esse assunto tão gostoso. Eu e a Anne se reúne para conversar sobre feminino, sobre relacionamentos e flui que a gente nem vê o tempo passar. Verdade. Boa noite a todas que estão entrando. Que círculo maravilhoso, ó, Cleucia. Muito bom estar entre mulheres e conversar sobre esse assunto. Sobre relacionamento, sobre amor, sobre sexo, sobre mulheres, tudo que passa no nosso coração. E hoje, um assunto muito legal que a gente separou é um grande desafio que a gente tem dentro do relacionamento, que é um grande perigo que hoje circula, um fenômeno que tem acontecido nas parcerias amorosas e no inconsciente coletivo também. E a gente precisa estar muito atenta a tudo isso para que os nossos relacionamentos afetivos e sociais também. A gente tem um foco muito grande aqui, né, Rani, no relacionamento afetivo, mas isso também se expande para todo tipo de relacionamento. Exatamente. Por isso que a gente decidiu trazer essa temática tão importante, que no final das contas é o coração do relacionamento. Sem a gente ter esse cuidado para esse aspecto que nós vamos falar aqui nessa live, né, de forma assim bem direta mesmo, né, Daya? Sem cuidar desse aspecto, os relacionamentos eles adoecem. E aí fica realmente uma batalha. É uma batalha. E é só olhando para nós, para a nossa essência feminina, que a gente consegue desvendar tudo isso, né? Que a gente consegue desnudar todas essas capas que foram colocando em nós, e a gente vai se abrindo para uma verdade, né? Para nossa verdade, sem medo de dizer o que a gente sente, sem medo de sentir também, pensando que o outro vai achar, que se o outro vai te julgar. Então, essa verdade que a gente carrega dentro de nós é essencial para o começo de tudo. Quando a gente começa a falar em essência feminina, nós temos que olhar para a nossa verdade, o que nós somos. E durante muito tempo, nós mulheres passamos ali por um processo de empoderamento, de resistência, de supervalorização do nosso corpo, na nossa cura, nossa sacralidade. Só que a gente tem que começar a olhar para isso com um olhar muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente supervaloriza, e eu não estou dizendo no sentido pejorativo, isso é maravilhoso, a gente se valorizar, mas a partir do momento que a gente esquece do masculino e inferioriza o masculino, nós entramos numa guerra dos sexos sem fim, numa batalha de polaridades, que ali começam os conflitos a se demonstrarem, a virem para a superfície, né, Rani? Verdade. E já que você tocou nesse assunto, eu gostaria de começar também a contribuição nessa live falando do porquê nós escolhemos esse tema. Nós sempre tratamos muito forte da questão da energia. E a energia feminina, nós percebemos que a partir da pandemia, nós entramos numa nova era de conhecimento, que é como a Daya falou, essa mudança de um sistema para outro. E quando nós estamos na mudança de um sistema para outro, essa transição a gente tem que ter muito cuidado, porque nós perdemos a referência. E aí, como nós não temos referência do que vai vir a seguir, nós buscamos referências lá atrás. E nós sabemos que essas referências que vieram anteriormente, elas muitas estão carregadas de aprendizados incompletos, de um cuidado matriarcal ou patriarcal muito exagerado, exacerbado ou descontrolado. E aí nós nos baseamos nessas referências. E a energia que nós falamos, essa energia feminina, ela está no nosso DNA. Porque, como a gente sempre fala, né, Day, nas nossas conversas, quando um bebê ele nasce, como que ele sabe fazer careta quando ele está mal? Como que ele sabe sorrir quando ele está bem? Essas expressões, esses comportamentos, eles estão no nosso DNA. Eles são ancestrais, então nós carregamos essa energia mesmo que a gente não queira.
certo? Então, a mulher, quando ela tá fora do polo feminino dela, o que ela atrai para o relacionamento? Com certeza não são coisas boas. Então, a gente tem a mulher com a contribuição feminina dela no relacionamento e o homem com a contribuição masculina, apesar que ambos têm as duas energias. Então, quando a mulher sai do feminino, ela está correndo um grande risco de deixar o marido desprotegido. Então, quando ele sai de casa, se você tem aí um marido viril, quando ele sai de casa descoberto dessa energia feminina, ele facilmente pode se atrair por uma outra mulher. Então, um homem viril, quando ele se encontra com uma mulher feminina, há um encaixe. E aí, se você, dentro do seu relacionamento, você não está cuidando da sua energia feminina, você está desprotegendo o seu relacionamento. E aí, é muito fácil a mulher colocar a culpa no homem. Lembrando que o relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. Até mesmo uma possível traição, né, Daia? Quando acontece traição, a gente tem que olhar para nosso comportamento. Onde em mim eu contribuí para que isso acontecesse? Então, esse é o grande perigo que nós temos a revelar para vocês que estão aqui nesse encontro conosco. É a mulher estar fora da sua energia feminina. E ela pode acontecer de duas formas. Ela pode negar, porque nós temos as duas polaridades dentro de nós, a masculina e a feminina, mas a prevalência em nós mulheres é a feminina. Mas como a gente está nesse embate com o masculino, a gente tende a negar o masculino dentro de nós, e isso leva a mulher para uma polaridade muito emocional. Nesse emocional, ela tende a se vitimizar, a ficar muito carente, a reclamar de tudo. Então aí já gera um desequilíbrio. A outra forma é ela não colocar esse masculino em ação e não ir para a ação, ficar só ali no emocional e não agir, não fazer as coisas, não ir para a vida, né? Não colocar os seus projetos em ação mesmo. Exatamente. Então, assim, são os dois extremos. Nem a anulação do feminino dependente demais, nem o exagero do masculino em nós, né? Fazendo coisas que é dever do homem, né? Função do homem. Então, assim, é tudo em equilíbrio. E é justamente por nós estarmos vivendo essa era de transição que esse equilíbrio está se perdendo. Então, as mulheres que estão aqui nos ouvindo, as mulheres que entraram para a Jornada Mar, estão aprendendo conosco, né, Daia? Elas estão buscando realmente esse conhecimento para passar por essa era de transição. Porque o casamento ele não tem que ter a crise dos 3 anos, a crise dos 10 anos, a crise dos 15 anos. E existem pesquisas que provam que hoje os relacionamentos eles têm durado muito pouco. E a tendência é durar menos ainda. Eu não casei para separar, né? A gente não casa para separar. Então, nós estamos buscando conhecimento para que a gente possa acertar, para que a gente possa tornar o nosso relacionamento duradouro, leve. Não quer dizer que é sem desafios, mas a gente encarar de uma forma madura. Ele torna penoso quando nós estamos num relacionamento com a mentalidade imatura, infantil. Aí é só embate, aí é só decepção, só frustração, justamente por a gente não saber o nosso lugar, né? Então é muito importante hoje. Se eu puder dar uma contribuição aqui para esse encontro nosso, o que é mais importante hoje é nós buscarmos conhecimento, para que a gente possa equilibrar essas energias em nós. Como a gente fala, a energia, né, não é nada sobrenatural, assim, místico, não é nada de outro mundo, é real. Nós somos seres energéticos. A matéria é formada de quê, né? De energia. Essa energia condensada. Então, não tem como a gente negar essas influências que nós carregamos no nosso DNA e no nosso corpo. Isso que você falou, Rani, de buscar conhecimento é muito rico, porque inclusive é uma das coisas que a gente aborda na jornada. Nós trazemos muito conhecimento, muita manifestação assim de
de energia que está acontecendo no planeta, né, nessa transição, mas tudo que ronda a nossa mente, a nossa cultura, vem de muitos anos. Então, já se criou aquela que muitas vezes já estão se falando, né, crenças limitantes. Mas para a gente criar, cortar uma crença limitante, não é da noite para o dia, não é nessa live, é buscando conhecimento, é estar entre pessoas que vão provocar isso em você, que vão despertar isso em você. Enquanto a gente se mantiver numa redoma fechada, só assistindo coisas, filmes, novelas que não trazem nada de evolução, ouvindo músicas também que não evoluem, enfim, tudo que a gente tem acesso que não participa dessa trajetória de evolução, nós vamos ficar na mesma, batendo cabeça nos relacionamentos, saindo de um relacionamento entrando em outro, não conseguindo manter vínculos afetivos com pessoas. Então a nossa vida aqui, ela se torna muito difícil para caminhar se a gente não tem esse conhecimento, não tem essas pessoas para te darem um suporte. E a Jornada Mari, eu vejo como isso, porque para mim está sendo revolucionário. Quando a Raniele, eu vou até dar uma pausa aqui para falar da experiência, a Raniele me chamou para participar desse projeto e eu de cara já aceitei, porque eu sabia que seria muito, muito, muito forte, muito intenso. Além de trabalhar com o feminino, que é algo que eu gosto muito, trabalhar relacionamentos, eu pensei, isso é para mim também quero, eu preciso, eu gosto. E eu percebo, depois que a gente intensificou esses encontros e nossos estudos, nossas pesquisas, como o nosso relacionamento se fortaleceu. É, assim, impressionante, sabe? Chega a ser impressionante. É um laboratório, né, Rani? Tá sendo um laboratório pra gente. Então, é muito importante. É verdade, Dá. Isso que você tocou é um assunto muito importante pra gente também equilibrar a nossa energia feminina. É nós buscarmos esse conhecimento com mulheres que realmente já passaram por essa trajetória, ou que estão aplicando, que estão buscando conhecimento, porque nós não estamos falando aqui de coisas que nós não vivemos. Isso é um grande privilégio nosso, é poder começar um projeto de algo que a gente vivenciou e viu a transformação primeiro em nós. Fora dos milhares de reais que a gente já gastou em cursos, o tempo que a gente já vem dedicando a aprender isso, para passar esse método, né, para mais mulheres, para ver a vida delas transformadas, o relacionamento. Isso é muito especial. Agora, o que você falou é estar com mulheres ou buscar experiências como a Jornada Mari, para você se conectar realmente com o conhecimento que vai transformar a sua vida. Porque, por exemplo, se você tem um problema e aí você vai lá buscar conforto com uma amiga que de repente não tem esse conhecimento a respeito do relacionamento. E aí o que ela fala? Você para desse traste. Larga esse homem, ou então, né, vai dar conselho lá que realmente não vai te engrandecer, não vai fortalecer o seu relacionamento, ela vai mandar você sair fora. É o ponto de vista dela, e tá tudo bem. Agora, você é responsável por quem você busca os conselhos, por quem você se aproxima para ser o seu mentor no seu relacionamento, né? Ou as mulheres que vão te levar a experiências e conhecimentos que vão realmente te fortalecer e não fazer você desistir. Então a jornada é para não fazer desistir. Agora, um ponto que eu gostaria de falar aqui também para vocês que estão assistindo esse nosso encontro, o primeiro que nós falamos é a questão, o ponto principal, o perigo principal é a energia feminina estar em desequilíbrio. Ou você está no seu ápice, né, da dependência emocional, ou no ápice da energia masculina e você sai do seu equilíbrio. Quando a mulher ela não está com a energia feminina equilibrada, e se ela tem um marido viril, cuidado, gente, cuidado que o homem ele emite feromônios, né? Que um homem viril ele emite feromônios
que vão se conectar com a mulher feminina. Esses dias eu fui fazer um exame e o médico que fez o exame em mim, ele falou assim: você sabia que tem exames que nós fazemos aqui para sexagem, acho que é exame para sexagem de embriões, que o homem ele não pode ficar perto da sala de análise. A coleta tem que ser feita por uma mulher e se tiver homem no laboratório ou na clínica, ele tem que ficar longe da sala de análise. Por quê? Porque o homem ele emite feromônio que interfere no resultado do exame. Eu achei muito interessante. Uhum. E aí ele falou assim, o que acontece? Às vezes o exame daqui é feminino, mas é masculino. Por quê? Porque tinham homens ali próximos interferindo no exame. Agora imagina, né, no ambiente de trabalho, seu marido tá lá, né, másculo, cheio de energia, cheio de amor para dar, e você negando amor, e você não se cuidando, e você sempre reclamando. Gente, nós estamos abrindo as portas para que outras mulheres se conectem com eles. E essas mulheres, muitas vezes, elas não são mais bonitas do que a gente, mas elas têm a energia que eles estão procurando. É aquela fala amorosa, aquele elogio que ele não tem em casa. Então essas coisas vão atraindo o homem. E aí, de repente, a traição aconteceu. Um segundo ponto, eu falo demais, né? O segundo ponto é que a mulher, se ela também não está buscando esse equilíbrio da sua energia feminina, ela pode entrar muito na energia masculina. E aí o que acontece? O homem não sai do lugar e fica pesado para a mulher. Aí ela começa de repente: ai, meu marido não tem ambição, meu marido não tem projetos para nós, meu marido ele não provê, eu que tenho que trabalhar, eu tenho que ralar, eu tenho que fazer tudo em casa, tudo eu. Por quê? Porque você tá naquela energia da independência, do protagonismo, do empoderamento, tudo assim, em desequilíbrio, tudo no máximo. E aí, se o seu marido tem uma pessoa que faz tudo em casa, por que ele tem que levantar a bunda da cadeira e fazer? Então é tudo inconsciente. Por mais que ele não perceba isso, ele não vai agir, porque ele tem a mulher ali que faz. E mesmo que não seja a mulher que faça tudo, mas é aquela mulher que manda, é a mulher que controla, a mulher que comanda a casa. E aí, se ele já tem essa energia masculina dentro de casa, ele se resguarda, ele se mantém na posição dele de zona de conforto. Então isso é outro desequilíbrio. E aí o relacionamento, ele tende a não ser duradouro, porque fica pesado para a mulher. Então, esse é o perigo do relacionamento, né? A gente buscar esse equilíbrio para que as coisas possam acontecer, as transformações, e o casamento possa ser duradouro, ser leve, ser soberano, né? Ser um relacionamento épico, magnífico. Deixa eu só falar um comentário aqui que eu vi, que eu achei interessante. E quando se pede e o homem dá uma de surdo. Então, essa questão é muito interessante, porque a gente já abordou, né, Rani? Inclusive foi lá no Hot City, Diálogo que Funciona. Nós falamos sobre essas estratégias de você conversar com o seu parceiro e ter o retorno dele. Você fazer um pedido e ser atendida. E de forma, assim, muito estratégica mesmo. E, claro, colocando muita compaixão, muito amor na conversa. Porque, como a Ranieri falou, se a gente está no polo do masculino, se nós mulheres estamos vibrando no masculino, nós vamos ser autoritárias, mandonas, chatas. Então, a gente tem que vir para o polo feminino primeiro e desenvolver uma conversa no polo feminino. E como que é essa conversa? É uma conversa generosa, porque essa é a energia da mulher. A energia da mulher é de generosidade, é fazer o bem. E é fazer o bem nem esperando em troca. É claro que todos nós queremos ser tratadas com amor, com carinho, com respeito,
mas não é cobrando, ó, eu estou fazendo isso porque eu quero em troca. Então, existem, Carmen, estratégias que nós abordamos dentro da Jornada Mari, de como conversar com o seu homem, como ter a atenção dele, como receber dele aquilo que você necessita, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E isso é muito poderoso, porque quando nós temos essa ferramenta, que é uma ferramenta de muita sabedoria, gente, é só alegria. Né? É só alegria. E a gente não está falando aqui num tom assim, romantizando o casamento, tá? E colocando num altar assim de um castelo, tá? É vida real. Nós vamos encontrar conflitos, nós vamos ter as desavenças, só que vai ser um relacionamento que vai ter uma base sólida, que vai ter a compreensão e vai ter o entendimento de ambas as partes. É disso que a gente está falando. Essa é a ideia da Jornada Mari. Nós gostaríamos até de lembrar vocês que estão aqui que nós estamos com as vagas abertas para a jornada. Então, essa jornada nós criamos porque muitas mulheres que nós atendemos, nas caixinhas, nos directs, né, Daia? Nós sempre... é como se a gente percebesse a dor das mulheres e nós decidimos criar essa jornada, porque a transformação ela tem que começar primeiro em nós, certo? Se a gente corrige essa energia que nós precisamos corrigir, que é amadurecer, que é saber o nosso papel no relacionamento, saber como equilibrar a nossa energia feminina, saber como lidar com o nosso cônjuge, em qual energia ele está, para que não haja esse embate também e a gente consiga ajudá-lo a se transformar. E não é que nós vamos mudar o nosso cônjuge, mas é que através da nossa transformação, essa mudança ela pode acontecer por presença. A gente pode transmutar, né, transbordar a nossa mudança e fazer com que o outro também gere essa transformação em si. Então, a jornada, nós estamos com as vagas abertas, porque a jornada não é mudar o outro, mas é transformar em nós mesmos aquilo que precisa ser transformado. E é muito mais do que simplesmente você receber uma análise, por exemplo, corporal, porque muito do nosso público, eles nos acompanham pela análise corporal, né, Daia? Então, a jornada não é só você entender como você funciona, é você entender como você funciona e como um relacionamento funciona. Como conduzir um relacionamento com maturidade, com sabedoria, com virtuosidade, serenidade. Então, a jornada é realmente completa, tá? Não é algo assim que eu vou fazer a minha análise, agora eu sei como eu funciono, mas eu não sei lidar com o outro. Eu não sei por que eu entrei nesse relacionamento, o que é um relacionamento, quais são as posturas da mulher dentro do relacionamento. Então, isso é muito importante. A gente convida vocês também a fazerem parte dessa jornada conosco, a aprenderem mais sobre o que nós estamos trazendo aqui para vocês, sobre a energia feminina. A Daia vai falar muito sobre isso lá e é um convite que nós deixamos aqui para você também. A Carmen ainda falou aqui, Rani, mulher precisa aprender, ele acha que não pode ajudar porque já trabalha. Tudo isso, de novo, a gente reforça dentro do diálogo. Dentro de um diálogo onde a gente cria um espaço em que nós falamos sobre o que estamos sentindo, todos os passos, o que nós estamos sentindo, as nossas necessidades que precisam ser atendidas, porque às vezes o homem nem sabe o que está acontecendo. Ele não está vendo mesmo. O homem, ele tem um ponto de vista, gente, diferente da mulher. E não queira que ele comece a ter o mesmo ponto de vista que você, porque não vai acontecer. Enquanto você não abrir o seu coração, não se colocar numa posição de vulnerabilidade, ele não vai perceber e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que você se abre da forma correta, aí você consegue o que você quiser.
Cabe, o meu também, tá? Não é 100%, mas um grande percentual, e o da Daia também, né, Daia? Então vem aprender conosco na Mari, não perca tempo, vem com a gente. Ah, e é legal você De ver pratos de masoquista a gente família. entende, né, Daia? A gente entende. E não é fácil. Mas tem sido um grande aprendizado, né, Rani? Eu acho que essa que é a grande beleza da vida. A gente tirar dos aprendizados, dos momentos difíceis, do sofrimento mesmo, todo esse conhecimento que te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa com sabedoria, com inteligência, com sagacidade mesmo para resolver as coisas que você tem para resolver. Se a gente fica só na zona de conforto, ali nada acontece, ali você não evolui, ali você não tem conhecimento e você se torna uma pessoa medíocre. Bom, mas é isso, o link está na bio, né, Rani, da nossa jornada, na bio do meu Instagram, Daiana Aldoni Terapias, e Meu Corpo, Minha Mente também. Lá você tem acesso ao link que te encaminha lá para a nossa jornada e você pode dar uma observada nos módulos, o que está acontecendo, o que a gente está propondo para vocês. Para quem é esse encontro, é interessante a gente até falar, né, Rani? Para quem que é a jornada? Às vezes você está ali pensando, mas será que é para mim? Será que eu caibo nela? E cabe sim, a gente vai te falar por quê. Eu vou falar para quem que é a jornada. Mulheres, né? A gente está focando bem no público feminino, mas os homens também são muito bem-vindos, porque inclusive é interessante homens descobrirem o nosso universo, saberem que somos seres diferentes, porém complementares. Então, são todos bem-vindos. Mas é para mulheres que querem recuperar a confiança em si e na relação, ter mais maturidade para resolver os conflitos, desenvolver uma comunicação leve e fluida entre o casal, que é o que a gente estava falando, né, da comunicação, do diálogo. Entrar em contato com a sua essência feminina é o grande ápice desse evento, é a nossa jornada interna feminina, né? Para a gente se descobrir, se florescer, saber agir com sabedoria diante dos problemas, criar espaço de escuta ativa entre o casal, entender de forma consciente as diferenças entre o feminino e o masculino, expandir esse movimento de amor no seu relacionamento, que também leva ao nome da jornada, né? Jornada Mari, que é a jornada do amor interno, externo. E ter a oportunidade de estar entre mulheres, que a gente sempre vem falando, né, Rani? Que estar entre mulheres é realmente muito transformador para a nossa energia, para a nossa consciência. Muitas vezes, Daia, essas mulheres, nós não temos referência no nosso entorno. Às vezes, na nossa família, as mulheres todas se separaram, têm um relacionamento como algo ruim, nas amigas também, nas vizinhas. E aí, onde você vai buscar essas referências? Em eventos como esse, como a jornada, como encontros presenciais em outros ambientes. Então, a jornada é uma oportunidade também das mulheres se conectarem conosco, com a nossa experiência, ter essa troca conosco, esse cuidado conosco, porque muitas vezes essa referência ela não está perto. Então, a gente tem que buscar esses momentos mesmo para nos conectarmos, né? Exatamente. É maravilhoso. E nós vamos, a partir de agora, ter vários encontros assim também, que vocês podem chegar, podem ficar aqui com a gente, trocar ideia e expandir mais esse universo feminino que está aí, está acontecendo esse movimento, então a gente precisa entrar nele, mas entrar de uma forma com sabedoria, de forma a não desvalorizar o masculino, pelo contrário, a gente está aqui para união, para ir de encontro com essas polaridades, para encontrar esse equilíbrio e ser feliz, né, Rani? A gente está aqui nessa vida para ser feliz, ser próspero, ter um parceiro, caminhar junto, estar sozinha. Para isso que a gente está aqui.
Não é só para quem está num relacionamento ruim. É para quem está num relacionamento bom também. Como a Carmen, que falou, 25 anos de casada. Então, às vezes, o relacionamento já é duradouro, mas ele pode ficar melhor. Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais fluido, né? Mais tranquilo, tá? Então, a jornada não é só para quem está com um relacionamento já aí, as coisas à flor da pele, né? É também para quem tem um relacionamento duradouro, um relacionamento bom. É sempre bom a gente aprender mais, né? Poder melhorar o que já está bom. Ou melhorar o que não está bom. Porque se trata de uma jornada de autoconhecimento, né, Rani? Mulheres que não têm parceiros, que acabaram de casar, que estão há anos casadas, porque tudo isso que nós abordamos é para autoconhecimento, para evolução espiritual, mental, física, em todos os aspectos a gente aborda esse crescimento, né? Então, realmente, é muito completo. O foco é relacionamento, mas é muito mais abrangente que isso. É uma transformação, isso nós garantimos. E é para quem namora também, tá? Quem namora, quem tá noivo, quem tá casado. É sempre importante. O relacionamento, o ser humano foi feito para se relacionar. Então é para quem se relaciona. Então, quem namora também é bem-vindo na jornada. Você falando isso me fez lembrar que também tem essa questão. A mulher, quando ela bate muito de frente com o masculino, tende a desvalorizar o masculino e a supervalorizar o feminino, ela não consegue se relacionar com ninguém. Apesar de conscientemente ela querer um relacionamento, querer um parceiro, namorar, ter uma vida conjugal, mas ela não consegue, porque inconsciente ela está criando esse bloqueio. Então, mulheres também que não conseguem se relacionar, que não sabem por quê, na verdade. Isso é algo inconsciente e dentro da jornada a gente pode também ajudar a tirar esses bloqueios, a desnudar tudo isso que você não está vendo, que não está claro na sua mente. Algo que a gente nunca pode parar na vida é parar de aprender, tá? Muitas vezes a gente quer aprender um curso para cozinhar, quer fazer um curso para aprender a como limpar a casa, como costurar, a como se vestir, mas a gente não investe em aprender a entender quem nós somos, o nosso relacionamento, porque eu sempre falo, as maiores coisas que transformaram a minha vida foram pequenos aprendizados que eu obtive em grandes estudos que eu fiz. Então, eu fiz mestrado, doutorado, especialização, graduação. A Dai também já estudou muito, estou sempre lendo muita coisa. E, às vezes, eu tiro uma frase de aprendizado daquilo ali que transforma a minha vida. Na graduação foi assim, no mestrado foi assim, no doutorado foi assim. Então, a gente tem que estar buscando aprender. Porque chega um momento assim que a gente se perde. Nessa era de transição ainda, está mais perigoso ainda. Então, assim, uma dica que eu dou para a gente finalizar é: mulheres, não parem de aprender. Aprender sobre vocês, aprender sobre o relacionamento, a como lidar com o seu cônjuge, como cuidar dos seus filhos. Acho que esse é um conhecimento muito valioso nessa era que nós estamos entrando, né? Nessa nova fase do mundo, tá? Então, deixo o nosso convite, nosso agradecimento por vocês terem nos prestigiado aqui. E também, Dai é maravilhosa, né? Sempre bom estar em contato com você, elevando a minha ocitocina, aprendendo, ensinando. É um prazer ter você nesse projeto comigo. É um prazer enorme, Rani, também ter você como minha madrinha de casamento, como minha parceira agora nesse projeto lindo. E a gente está aqui para se fortalecer e eu tenho certeza que essa corrente vai crescer cada vez mais e cada vez mais mulheres vão se sentir tocadas por essa fagulha de conhecimento que a gente tenta passar, iluminar a nossa consciência. Também sou muito grata e muito grata a todos que estiveram aqui agora
e nos acompanhem lá no Instagram, a gente está com muito conteúdo. Dá uma olhadinha na jornada e vem com a gente que está muito especial.